Agora na alma, na raça, o Flamengo tá em mais uma final de Libertadores, a quarta final em 6 anos. Pode secar à vontade, pode chorar à vontade, mas é o Flamengo que está em mais uma final de Libertadores. Jogo sofrido, até mais sofrido do que precisava. O juiz tentou dar uma ajuda forte pro Racing, mas é o Flamengo que tá nessa final. E, meu Deus do céu, a minha voz já foi embora, já tô mais pra lá do que pra cá, mas o Flamengo está nessa final da Libertadores, rumo ao Tetra. E logo depois do jogo, teve uma notícia aí que todo mundo esperava, a gente vai falar aqui, a notícia que todo mundo queria, aconteceu, e a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje. Tem também a reviravolta no caso do Bruno Henrique, tem o time do chuveirinho voltando para casa sem a classificação, que é o Racing, que por mais que seja um time arrumadinho na Argentina, só sabe, ó, ficar jogando bolinha na área. Viveu disso o tempo inteiro contra o Flamengo, mas não se criou e não conseguiu a classificação. Sufoco, mas o Flamengo tá na final da Libertadores. Tem a fala do Felipe Luiz importantíssima, falando sobre a reestruturação do Flamengo desde 2013. E tem também um jornal argentino, cara de pau, falando sobre uma possível ajuda da arbitragem em relação ao jogo pro Flamengo, e só podem estar de sacanagem, né? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. E hoje não vou falar nem agendinha nenhuma não. Sei que o Flamengo pega o Sport no sábado, provavelmente todo remendado, depois dessa vitória heróica contra o Racing. Mas vamos direto para falar sobre o jogo, porque acho que dá para ver que o pouco que restou da minha voz eu vou usar para fazer esse vídeo aqui, porque que sufoco, meus amigos, que sufoco. Flamengo classificado, vamos assistir o Palmeiras de camarote hoje, jogo apertado pro Palmeiras, um jogo difícil, um jogo que o rubro-negro vai conseguir assistir tranquilo. Mas que partida. Jogo dificílimo pro Flamengo. O Racing jogou muito dentro do que eles sabem jogar, que é o chuveirinho, né? Então, era o que a gente esperava mesmo, mas não deu certo. Flamengo classificado. E a quarta final de Libertadores dentro de 6 anos. E a gente tem que reconhecer que isso começou em 2013. Com Bandeira de Melo, depois com Landim, depois com Mbappé. E lá em 2013, todos estavam juntos, o planejamento inicial foi feito por todos eles, e todos têm que ser exaltados, cada um por sua parte aí no mérito. Então acho que cabe a gente relembrar esse início aí da virada de chave do Flamengo. O Flamengo teve alma de campeão, passou um sufoco danado. Rossi, se já não era ídolo, pra mim ele já era ídolo depois desses últimos jogos. Mas o Rossi foi primordial nessa vitória de hoje. O Rossi tem que ser exaltado demais, ele é ídolo demais. Ele teve alguns momentos ali, deu uma rateada nessa temporada, mas o Rossi tem muito mais momentos bons do que ruins, e a gente tem que reconhecer isso. Rossi monstruoso, zaga muito bem. Os dois Léo jogaram muito bem na partida de hoje. Varela deu uns molezinhos, principalmente no primeiro tempo, tomou as bolas nas costas ali. O Alexandro jogou bem. Pulgar jogou demais. Pulgar joga bola demais e jogou demais mais uma vez. Jorginho fez uma boa distribuição de jogo, mas o jogo de hoje pareceu um pouquinho fora
do padrão dele, distribuiu bem a bola e tal, mas acho que pelas características da partida o Jorginho acabou não aparecendo tanto. Arrascaeta, monstro, podia ter matado o jogo naquela bolinha ali, que ele saiu cara a cara com o goleiro, podia ter botado por cima, mas ok. Luiz Araújo jogou demais, dedicado demais, toda a bola lá pela direita, mesmo na defesa, Luiz Araújo estava lá fazendo a cobertura, fazendo a recomposição, jogou muita bola Luiz Araújo dentro do que ele se propõe, chutou a gol, quase fez 2 vezes gol no primeiro tempo, chutando de fora da área, merecia pelo menos um golzinho, um daqueles 2 chutes. Plata, aí é um ponto que a galera tá pegando no pé dele por conta da expulsão. Pra mim, ele deu mole de abrir aquela brecha para possivelmente tomar um cartão. A gente sabe que tem esse fator Conmebol não querendo brasileiros na final, porque tem muita final seguida só com brasileiro. Então ele deu a brecha quando revidou com aquele tapa, porém, claramente foi um exagero a expulsão de Gonçalo Plata. E aí, infelizmente, ele fica fora da final. Vamos ver se o Flamengo vai tentar algum recurso, vai tentar alguma coisa para liberar o Plata. Mas para mim foi extremamente exagerado, principalmente porque ele só estava no chão porque ele tomou uma joelhada na cabeça. E isso aí o VAR não chama. Depois teve o lance do Racing, que o juiz acabou expulsando, mas o VAR chamou e ele tirou o cartão. Nesse lance eu não achei para expulsão também, então, na minha opinião, não tinha que ter expulsado mesmo. Foi cabeça com cabeça, mas no lance do Plata foi mole, mas não era para ter expulsado. No máximo um amarelo ali, uma advertência pro equatoriano. Carrascal jogou demais, mais uma vez. Carrascal tem jogado muita bola, tem pedido passagem nesse time do Flamengo. O juizão Piero Mazza fez o dever de casa, né? Que foi tirar um rubro-negro de campo, deu um vermelhinho, mas não conseguiram. O Flamengo tá em mais uma final, dia 29 de novembro. Flamengo e LDU, ou Flamengo e Palmeiras. Isso vai ter decidido hoje. A princípio o jogo vai ser em Lima, no Peru. Ainda estão fechando aí essa definição. O momento político do Peru não é dos melhores. A princípio a Conmebol está mantendo por lá. Mas pode ser que mude. A tendência é que não. Mas vamos ver o que vai dar. Mudando de assunto, tem um jornal argentino, cara de pau demais, que publicou uma manchete, o Diário Olé, reclamando da arbitragem, chorando pelo tempo de acréscimo, muito pouco, dizendo que o juiz deu muito pouco tempo de acréscimo, deu 6 minutos. E, meu amigo, perto de tempos aí de acréscimo que o Flamengo teve, principalmente em Libertadores, porque no Brasil até que os árbitros dão bastante tempo. Não faz sentido nenhum uma reclamação dessas. Tá de sacanagem, perto do restante do jogo que foi inteiro revertendo faltas que seriam a favor do Flamengo, deixando de dar faltas, deu o cartão vermelho ali pro Plata, absurdo. Ainda vem argentino com cara de pau de falar de arbitragem. Acho que eu é que não tenho nem mais o que argumentar, porque tá muito claro aí o lado do juiz nessa partida, né? Fala de Filipe Luís depois do jogo, após chegar à sua 4ª final de Libertadores, sendo a primeira como treinador. Falou o seguinte: quando cheguei em 2019 o Flamengo tinha uma final. Sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou em 2012 e 2013, que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Está aí a fala do Filipe Luís, exaltando essa mudança do Flamengo, começando lá em 2012 e 2013. Dinheiro no bolso, o Flamengo bota uma grana pesada no bolso. O Flamengo já garantiu 52 milhões de reais na campanha da Libertadores. Se levantar a taça em Lima, o Flamengo pode faturar mais 128 milhões de reais. O Flamengo eliminou o Racing e assim se classificou para a final da Libertadores, que assegura uma premiação em dinheiro. Na final, o Flamengo pode levar 24 milhões de dólares caso vença a Libertadores, e em segundo lugar leva 7 milhões de dólares, muita grana, e por isso até que no vídeo de ontem eu falei que isso pode influenciar e muito nas contratações do Mengão.
Isso pode ser o diferencial aí em vir mais uma contratação de peso ou não. E vai vir. O Flamengo vai vencer essa Libertadores, não tem jeito. O Racing vai ser multado em relação ao foguetório do início do jogo. E além de multado, a circunstância do jogo trouxe mais um verbo para eles aí, que é o de eliminado. Multado e eliminado. Bruno Henrique, emocionado após o jogo, falou o seguinte: agradecer a Deus por esse jogo, essa classificação, parabenizar meus companheiros, principalmente a nossa defesa, jogaram pra caramba, jogamos quando a gente tinha que jogar, defendemos quando tinha que defender, Flamengo é isso, raça, amor e paixão, destacou aí o Bruno Henrique. E aí depois tem mais umas falas aqui do Felipe Luiz, comemorou e falou sobre as provocações dos rivais argentinos e se ele transformou em combustível pro elenco. Eu penso que sempre que você fala demais, você coloca gasolina no fogo e incendeia. Conhecendo meus jogadores e a ambição que eles têm, que eles querem fazer história. A fala mais sensacional de Felipe Luiz até agora, e aí foi a que a gente trouxe aqui, que é essa de 2013, retratando aí, lembrando dessa reviravolta, dessa virada de chave do Flamengo. Ele citou a reestruturação do Flamengo em 2013. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final da Libertadores. O Flamengo tem 5 finais na sua história, com a de hoje, e tem jogadores desse elenco que vão para a 4ª. E eu também. O futebol é muito rápido, mas meu objetivo é estar nessa 4ª. 3 como jogador e 1 como treinador. Fico muito orgulhoso. Pessoas que realmente fazem tudo pelo Flamengo. Desde que cheguei aqui em 2019, o Flamengo tinha uma final. Eu, sozinho, não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012 e 2013, que é o que a gente falou, né? E que nos permite chegar a mais uma final de Libertadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, competitivo, aguerrido, que sabe jogar em qualquer circunstância, contra qualquer adversário, que sabe jogar Libertadores. Jogadores que são multicampeões, são os mais ambiciosos e o meu time tá cheio, tem muito caminho até lá, mas estamos felizes com esse momento. Aí, lembrando mais uma vez do Bandeira de Melo, que era o presidente lá em 2012 e 2013, tinha a chapa dele que envolvia o Landim, envolvia o BAP, e todos eles juntos começaram a traçar esse caminho de glórias do Flamengo, e vem mais uma glória nesse ano. O Flamengo vai vencer a Libertadores 2025, seja lá quem for o adversário. E vamos mudar agora de assunto, vamos falar de Rossi. Sem mudar tanto de assunto, falando ainda da vitória, mas porque a gente tem que exaltar. Por quê? Se a gente for fazer aí uma retrospectiva curta aí dessa Libertadores do Rossi, primeiro, ele fez uma defesa crucial contra o Deportivo Táchira. Depois, ele foi salvador nos pênaltis contra o Estudiantes. E agora fez essa partida que a gente viu que ele fez contra o Racing. O Rossi tem se mostrado cada vez mais ídolo do Flamengo e tem que ser exaltado. Tá agarrando demais, ele tem a alma rubro-negra, ele tem a alma da Libertadores, e Agustín Rossi é muito ídolo do Flamengo, não é pouco não, é muito ídolo. Ídolo demais, demais. E aí, o Felipe Luiz, depois do jogo também, ele levantou aí uma bola, que é a que a torcida precisa ajudar a recuperar alguns jogadores que estão sem confiança no elenco. Alguns deles ele mencionou até que vão estar em campo nessa partida contra o Sport, já dando uma prévia aí que o Flamengo deve jogar com um time alternativo. O Flamengo pega o Sport no sábado e deve jogar com um time todo reserva por conta aí do desgaste da partida de hoje. E o Felipe Luiz já deu esse pedido aí à torcida para a torcida ajudar, apoiar e ajudar a recuperar esses jogadores que estão sem confiança. Vamos apoiar, tem que dar esse voto de confiança pro Felipe Luiz e pro elenco do Flamengo, que estamos em mais uma final de Libertadores. Não canso de repetir. E vamos falar agora aqui de uma notícia que saiu logo depois do jogo, que é a notícia que o rubro-negro mais esperava. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito
tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? E agora sim, notícia que o rubro-negro mais aguardou durante essa última semana aí, pelo menos, saiu e veio da equipe médica do Flamengo confirmando que existe tempo suficiente para o Pedro voltar para a final. Ele vai usar essa proteção no braço aí por cerca de 3 a 4 semanas, mas existe tempo e já é praticamente confirmado que ele joga essa final. Isso é importantíssimo, a gente deve ter uma ausência do Pedro aí durante o mês de novembro, mas é gigantesca a chance do Pedro Queixada jogar a final da Libertadores e vai ser primordial. E vai fazer gol na final. Tô profetizando aqui agora também. Vamos ver. Além disso, tem informação aí de última hora que o tribunal do STJD, o pleno, né, adiou a sessão que ia fazer a análise do recurso do julgamento do Bruno Henrique, que aconteceria agora nessa quinta-feira, por conta aí dos confrontos no Rio de Janeiro, toda essa situação que está acontecendo, foi adiado, ainda não tem outra data, mas o julgamento que aconteceria hoje não vai acontecer mais e isso acaba jogando um pouquinho mais para frente aí o cumprimento da punição do BH. Vamos ver para quando que vai ser remarcado, o quanto isso vai afetar o Flamengo aí, mas o fato é que não vai acontecer mais hoje, nessa quinta-feira. E por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!